Olá galerinha, seja muito bem-vindo ao canal do Ministério Kids. Aproveita, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho e não esquece de deixar o seu like. E o vídeo de hoje é para os nossos pequenininhos, é para nossa sala de 1 ano e meio a 3 anos. E nós estamos aprendendo com muito amor que Deus fez o menino e Deus fez a menina. Que lindo, não é, meus amores? Repete com a tia Paula. Deus fez o menino e Deus fez a menina. E onde é que nós aprendemos que Deus fez o menino e a menina? Na Bíblia. É a Bíblia que nos ensina. É a Bíblia que nos conta essa maravilhosa verdade. Deus fez o menino e Deus fez a menina. Deus fez todas as coisas. Ele também fez todos os animais. Ele fez o hipopótamo. Ele fez a ovelhinha. Ele fez o macaco. Deus fez o tigre. Deus fez o sapo. Olha só quantos animais Deus fez. Deus fez o elefante, Deus fez o leão. Quantos animaizinhos Deus fez? Deus fez a girafa, Deus fez o porco. Olha só quantos animais Deus fez. A zebra. Deus fez todas as coisas. Deus fez todos os animais e Deus fez com muito amor o menino e a menina. Deus fez com muito carinho no coração dele. Ele fez o menino e ele fez a menina. Deus nos ama muito. Deus é bom. Ele também fez os peixes. Olha que peixão Deus fez. Olha que peixão que Deus fez. Ele fez peixão. Ele fez peixinhos. Deus fez todas as coisas. E é a Bíblia que nos ensina que Deus fez. Deus é bom. Um grande beijo para você. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Se
Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Muito obrigado pela sua atenção. E nós vamos meditar na palavra de Deus neste domingo de adoração e louvor a Deus. Você agora que está participando comigo, eu quero do profundo do meu coração que a graça de Deus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo prevaleçam no seu coração e também no coração da sua família. Neste domingo nós vamos começar uma série sobre o tabernáculo. Vamos começar uma série e nos domingos subsequentes nós estaremos mostrando as verdades a respeito do tabernáculo. O tabernáculo está revelado em Êxodo capítulo 25 até o capítulo 40. São praticamente 15 capítulos falando a respeito do tabernáculo. Então você vai aprender comigo o que é o tabernáculo. E a Bíblia nos diz aqui em Êxodo capítulo 25, no verso 8, qual que é o propósito do tabernáculo? E me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, verso 8. E me farão um tabernáculo e eu habitarei no meio deles. Antes nós vamos orar. Vamos orar para que o Espírito Santo nos revele a sua poderosa palavra. Feche os seus olhos comigo agora e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, revela-nos agora a Tua palavra, pelo poderoso agir do Espírito Santo, revela-nos agora a Tua palavra, fala agora aos nossos corações, que a Tua palavra, que é poderosa, graciosa, possa produzir em nós milagres, para louvor e glória do Teu nome, Pai. Em Cristo Jesus, com gratidão, nós oramos. Amém e amém. Então o tabernáculo está revelado em Êxodo capítulo 25 até o capítulo 40. Êxodo tem 40 capítulos. E no verso 8 do capítulo 25, depois que Deus deu a ordem para Moisés, Deus falou com Moisés: e me farão um tabernáculo, um santuário, e eu habitarei no meio deles. Então qual que era o propósito do tabernáculo? É para que Deus pudesse estar presente na caminhada com o seu povo durante 40 anos no deserto. Moisés havia pedido para Deus. Moisés, ele queria a presença de Deus. Ele queria a presença de Deus. E Deus prometeu para Moisés que habitaria com eles. Aqui no capítulo 33 de Êxodo, você pode chegar um pouquinho para frente, capítulo 33 de Êxodo, a partir aqui do verso 12. A partir do verso 12. E a Bíblia vamos ler aqui a partir do verso 2, do verso 1. Êxodo capítulo 33. Então disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, e o povo que me fizesse subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão e a Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti. Verso 2: e enviarei um anjo diante de ti. Mas Moisés estava preocupado com a presença de Deus. Ele agradeceu a Deus pela presença do anjo, que os acompanhou também no deserto. Mas Moisés queria a presença de Deus. Verso 12, do capítulo 33 de Êxodo. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. Deus já havia falado: eu vou enviar o meu anjo com você. Conheço-te por teu nome, também tu achastes graça aos meus olhos.
Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. Atenta que esta nação é o teu povo. Agora, verso 14. Disse, pois, o Senhor a Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aí Moisés responde no verso 15: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Então o tabernáculo é para que a presença manifesta de Deus, pudesse estar ali no meio do povo. A presença manifesta de Deus no tabernáculo. Em todo o Pentateuco nós vemos a glória de Deus vindo sobre o tabernáculo. A glória de Deus, Deus falando com Moisés no tabernáculo. Então, para que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo? É para que a presença de Deus pudesse ser manifesta no meio do povo. Para que a presença de Deus pudesse ser real, poderosa, no meio do seu povo. Agora é interessante notar que as medidas do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, a madeira do tabernáculo, todos os detalhes do tabernáculo, as medidas do tabernáculo foram dadas por Deus. Olha que interessante. Todas as medidas, o material que seria confeccionado do tabernáculo, os utensílios, as vestimentas, todos os detalhes foram revelados por Deus a Moisés. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma árvore que fez parte do tabernáculo. Capítulo 25 de Êxodo, verso 10. E também farão uma arca de madeira de acácia, e o seu comprimento, madeira de acácia, de cetim, verso 10. Depois o verso 15. E as varas estarão nas argolas da arca e não tirarão dela. Agora o verso 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia. Verso 25. Madeira de acácia, a moldura. Então todos os detalhes, as tábuas, os varões, a arca, tudo isso foi feito de madeira de acácia. E eu quero chamar a sua atenção para esta verdade. Esta árvore chamada acácia tem de 400 a 500 tipos de espécie de árvores de acácia. Olha, de 400 a 500 espécies de árvore de acácia. E existe a acácia do deserto. Foi a árvore que Moisés usou para confeccionar o tabernáculo. Antes eu quero dizer para você que o tabernáculo, ele tinha 13 metros e meio de comprimento, 4 metros e meio de largura e 4 metros e meio de altura. Então 13 metros e meio de comprimento e 4 metros e meio de largura e 4 metros e meio de altura, dentro de uma área de 22 metros, dentro de uma área de 22 metros quadrados. E dentro do tabernáculo, só uns detalhes, existia 3 partes importantes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então, dentro destes 13 metros e meio de comprimento, por 4 metros e meio de largura, 4 metros e meio de altura, estava ali o átrio,
Depois nós vamos estudar o que tinha no átrio, o que tinha no Santo dos Santos e o que tinha no lugar santo. Então, este era o tabernáculo. E é interessante também que o tabernáculo, quando o tabernáculo era montado pelos levitas, as tendas dos levitas ficavam em volta do tabernáculo. As demais tendas das outras tribos ficavam direcionadas ao norte, sul, leste e oeste. Era uma divisão simétrica em volta do tabernáculo. Porque no tabernáculo se manifestava a presença de Deus. Agora a madeira da acácia foi de suma importância na confecção do tabernáculo. As tábuas, a arca, os varões, os utensílios, quase tudo ali tinha a presença da madeira da acácia. Agora a madeira da acácia, eu quero te chamar a atenção para esta árvore tão importante. Esta árvore tão importante. O nosso Deus, ele dá uma atenção especial para árvores. Dá uma atenção especial para árvores. Se você vê aqui em Gênesis, capítulo 2, verso 9, verso 8, capítulo 2, verso 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e colocou ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar, preste atenção, da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E Deus colocou também ali no jardim do Éden a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do bem e do mal. Então a providência de Deus, quando criou Adão e Eva, foi fazer um jardim cheio de árvores frutíferas. E ali também estava a árvore da vida. E ali estava também a árvore do bem e do mal. E você sabe, eu também sei, que Adão e Eva eram proibidos de comer do fruto da árvore do bem e do mal. E eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do bem e do mal. Comeram. E você sabe, foram expulsos do jardim do Éden. Mas eu quero chamar a sua atenção para a realidade das árvores. A realidade das árvores dentro de todo o Velho Testamento. Dentro de todo o Velho Testamento. Então Deus, Ele nos compara com árvores. Ele nos compara com árvores. Nabucodonosor teve um sonho em Daniel, e esse sonho foi revelado no capítulo 2, que Nabucodonosor foi comparado a uma grande árvore. A uma grande árvore. Uma grande árvore. Então a Bíblia toda nos mostra a comparação de árvores. E eu quero lembrar você que a árvore da acácia, de cetim, teve uma importância muito grande na confecção do tabernáculo. E os estudiosos da Bíblia dizem que a madeira da cruz do Senhor Jesus foi feita da madeira da acácia, que era uma madeira muito comum naquele tempo. E os espinhos que foram feitos, a coroa de espinho que foi colocada na cabeça de Jesus, foram tirados também da árvore da acácia. A acácia era uma árvore cheia de espinhos, uma árvore contorcida, uma madeira resistente, endurecida pelas intempéries do deserto. Você sabe que no deserto, durante o dia, o calor de 50 graus, 60 graus, e você sabe também que depois a temperatura no deserto, ela cai para 10 graus, menos 10 graus, 1 grau, 2 graus, é um frio terrível. E tem também as tempestades no deserto, as tempestades do deserto, que contorcem a árvore da acácia. Então a árvore da acácia era comum no deserto, porque ela era
resistente, endurecida. As suas raízes eram aprofundadas no deserto. E vendaval nenhum derrubava uma árvore de acácia, vendaval nenhum. Ela se contorcia toda, mas ela não caía. Era uma árvore cheia de espinho, torta, difícil de ser trabalhada na marcenaria. Difícil. É porque era cheia de nós, uma árvore endurecida e difícil de ser trabalhada. Em algumas analogias, comparações, o homem é comparado como a árvore da acácia. O homem é comparado. Quando Jesus te encontrou no deserto deste mundo, você tinha um coração endurecido, torcido pelos vendavais da vida, pelas variações de temperaturas. A sua vida pode ser até comparada como as nossas vidas, como uma árvore no deserto deste mundo. É necessário, como os homens da Bíblia foram necessários, passar pelo deserto. O deserto que mostra o seu caráter cristão. É no deserto que Deus vê o seu caráter cristão. É nos vendavais. É nas variações de temperatura. É que o nosso caráter cristão é revelado diante de Deus. O próprio Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas. O próprio Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. 40 dias. Então eu não sei qual que é o seu deserto hoje. Mas você é como uma árvore de acácia. Você é como uma árvore de acácia. Todos nós já passamos pelo deserto. Já passamos pelo deserto. E se tivermos que enfrentar o deserto ainda hoje, nós vamos permanecer firmes, inflexíveis, resistentes e resilientes. Eu quero chamar a sua atenção para a diferença entre resistente e resiliente. Às vezes o resistente ele se quebra ao meio. Às vezes o resistente ele não consegue suportar os vendavais do deserto. Agora o resiliente, o vento pode até balançá-lo, mas ele permanece firme. Ele não se quebra. O resiliente, ele consegue superar as mudanças de temperatura, os vendavais do deserto, ele consegue. Literalmente ele consegue. Então eu quero profetizar sobre a sua vida a resiliência de Deus, da graça de Deus, da proteção de Deus. As tempestades podem até te balançar, mas você não vai cair, você vai permanecer firme, e firme para sempre, como diz o Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme, e firme para sempre. Então, dentro desta analogia ainda entre você, entre nós e a árvore, Ezequiel, capítulo 17, tem um verso interessante. Ezequiel capítulo 17, verso 24. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí junto comigo. Ezequiel capítulo 17, verso 24. Preste atenção nesta palavra que Deus revelou para Ezequiel. Capítulo 17,
verso 24. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, preste atenção, abati a árvore alta. Daniel capítulo 2, Nabucodonosor. Eu elevo a árvore baixa. Eu sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, Senhor, o disse e farei. Meu irmão, minha irmã, que tipo de árvore você é? Que tipo de árvore você é? Vamos fazer uma análise aqui de Mateus capítulo 3. Capítulo 3. João Batista quando começou a pregar. Ele nos diz aqui, no verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 8. Palavras de João Batista. Verso 9. E não presumais em vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora, João Batista lembrou os judeus lá de Abraão, no Pentateuco, e agora, verso 10, e também agora, nos tempos de hoje, está posto o machado na raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista está dizendo, olha, agora, nos dias de hoje, está colocado o machado na raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Agora, nas palavras do Senhor Jesus, foi João Batista, o precursor de Jesus. Agora o próprio Jesus. Capítulo 12 de Mateus, verso 33. Abra sua Bíblia. Capítulo 12 de Mateus, verso 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelos seus frutos se conhece a árvore. Porque pelos seus frutos se conhece a árvore. Que tipo de árvore você é? Êxodo capítulo 25. Moisés usou a árvore da acácia para construir o tabernáculo. A árvore foi cortada, foi serrada, foi feito tábuas. Esse tabernáculo de 13 metros e meio por 4 metros e meio de largura e 4 metros e meio de altura, ele era todo cercado por tábuas de acácia. Tábuas de acácia. Então veja você a importância da árvore da acácia em que foi confeccionado o tabernáculo. Agora eu quero desafiar você a ser também como uma árvore que produz bons frutos, para que o reino de Deus possa ser construído, edificado através da sua vida, através da minha vida. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz maus frutos. Agora no capítulo 7 aqui de Mateus, olha, dentro do Sermão da Montanha, palavras também do Senhor Jesus. Palavras do Senhor Jesus. Capítulo 7, verso 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má
dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Palavras do Senhor Jesus. Verso 20. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Mateus capítulo 7, a partir do verso 17. Palavras do Senhor Jesus, repetindo as palavras de João Batista. Repetindo as palavras de João Batista no capítulo 3. Então você tem que entender esta verdade. Que tipo de árvore você é? Apocalipse capítulo 22, verso 2, Apocalipse capítulo 22, verso 19. Alguém diz que é no sentido figurado, alguém diz que é no sentido alegórico. Mas na cidade, na Nova Jerusalém, a árvore da vida vai estar lá. Apocalipse capítulo 22, verso 2 e verso 19. Agora no capítulo 21 de Apocalipse, o que João viu? O que João viu? Verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então João viu a cidade. Aqui no capítulo 21, a partir do verso 9, nos mostra as características da cidade, as medidas da cidade, o tamanho da cidade. Agora no capítulo 22, verso 2, mostra a árvore da vida, no verso 2, e no verso 19, mostra-nos novamente a árvore da vida. Eu entendo que esta cidade, esta Nova Jerusalém, que nós vamos habitar, ela é real. Ela é real. Ela é real. João capítulo 14. João capítulo 14, as palavras do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. João capítulo 14, verso 2 agora. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu creio. E você também precisa crer. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, com Cristo por toda a eternidade. E Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Para arrebatar a igreja. Para nos levar, para morarmos com Ele na Nova Jerusalém, no céu, por toda a eternidade. Se você ler comigo agora Hebreus capítulo 11, eu quero só ler mais esse verso aqui. Esse verso aqui, Hebreus capítulo 11. Você crê em Abraão? Você crê que Abraão foi um homem de Deus, teve revelações de Deus? Abraão está aqui nos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Agora preste atenção no verso 8. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, sem saber para onde ia. Até aí está revelado. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Isso aí é fato. Fato. Agora o verso 10. Verso 10, o que é que diz? Hebreus capítulo 11. Porque Abraão esperava
a cidade que tem fundamentos, o qual o construtor, o artífice desta cidade é Deus. O construtor, o artífice desta cidade é Deus. Abraão teve esta revelação. Abraão teve essa revelação. No verso 16 ainda falando de Abraão, mas agora desejam uma cidade melhor, isto é, a celestial. Então, se Abraão esperava uma cidade celestial, eu também espero. E você também deve esperar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Meu irmão, minha irmã, eu vou morar nesta cidade. E eu quero que você também vá morar nesta cidade. A Nova Jerusalém. João capítulo 14, versos 1 e 2 e 3. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 22, verso 2 e 19. Nós vamos ver lá a árvore da vida. Agora, para terminar, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Preste atenção nesta verdade. Eu quero desafiar você a ser uma árvore de acácia. A árvore de acácia, da árvore de acácia foi tirada a madeira para construir o tabernáculo. E que você hoje possa ser um instrumento de Deus para a construção do reino de Deus aqui neste mundo. Eu quero desafiar você. O que você tem feito para o reino de Deus? Para a glória de Deus, o que você tem feito? A madeira da acácia foi essencial para a construção do tabernáculo de Êxodo capítulo 25. Agora Jesus conta uma parábola aqui muito interessante. Verso 13, verso 6. E disse Jesus esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar fruto nela, e não encontrou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo o vinhateiro disse: Senhor, deixa por mais um ano, até que eu cuide dela. Eu vou escavá-la e eu vou estercá-la. Se der fruto, ficará. E se não der fruto, o Senhor depois mandará cortá-la. Se der fruto, ficará. Mas se não der fruto, nós vamos cortá-la. Meu irmão e minha irmã, esta palavra é muito séria. É muito séria. É óbvio que Jesus está falando aqui a respeito de Israel. 3 anos foi o ministério de Jesus aqui. Mas esta parábola serve para mim também, para você. Que tipo de árvore você é, que tipo de fruto você tem dado. Sermão da Montanha, capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 17. Então você tem que dar uma analisada na sua vida. Que tipo de árvore você é? Você tem produzido bons frutos ou maus frutos? Logo em seguida aqui, Jesus contou esta parábola, Lucas inclui aqui a partir do verso 10. E eis que uma mulher, verso 11, que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava curvada e não podia endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela,
e logo ela endireitou-se e glorificava a Deus. Aleluia, glórias a Deus. A árvore da acácia é uma árvore toda torta, cheia de espinhos, endurecida. Mas Moisés foi lá, cortou aquela árvore, fez tábuas, aparelhou as tábuas. Depois as tábuas foram revestidas de ouro. Tábuas revestidas de ouro. Este ouro aqui simboliza a glória de Deus, a glória de Deus. Você lembra daquela musiquinha que as crianças cantam? Havia um homenzinho torto, e que tinha uma vida toda torta, e morava numa casa torta. Um dia Jesus o encontrou, e o endireitou. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer endireitar você. Você está com a vida torta, a vida endurecida, cheia de espinhos, ferindo-se e ferindo os outros. Jesus é poderoso para te consertar, para te endireitar. A mulher aqui, do capítulo 13 de Lucas, verso 11, 12 e 13, Jesus a endireitou. Demônios estavam entortando aquela mulher, encurvando aquela mulher. Jesus repreendeu os demônios e ela endireitou-se e ela glorificou a Deus. Eu quero desafiar você a ser um adorador, a glorificar a Deus e fazer parte hoje do tabernáculo de Deus, do reino de Deus. Eu quero desafiar você. Você agora que está participando comigo, eu quero lembrá-lo que hoje, Deus não habita mais num tabernáculo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, verso 20, a Bíblia nos diz que nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Deus habita em você. Deus habita na sua família. E Ele quer agora endireitar você. Ele quer agora libertar você. Jesus está voltando. E logo, logo estaremos com Ele no céu, por toda a eternidade. Eu quero orar por você. Confesse agora o seu pecado. Peça perdão agora para Jesus. Seu coração está endurecido, cheio de espinhos. Sua vida está toda torta. Jesus é poderoso para te endireitar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, faça de nós, Pai, como a madeira da acácia. Nós tínhamos uma vida torta, uma vida cheia de espinhos, um coração endurecido. Jesus amado, agora, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu sangue, usa o Teu filho agora, usa a Tua filha agora, neste século 21, usa agora o Teu filho, a Tua filha, para implantar o reino de Deus, o reino dos céus, aqui na terra. Nós temos a responsabilidade de fazer se manifestar aqui neste mundo o reino dos céus. Usa o Teu filho, a Tua filha, manifesta a Tua glória na vida do Teu filho, na vida da Tua filha, e que sejamos instrumentos de poder nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome, Pai. Endireita agora aquilo que precisa ser endireitado, conserta agora aquilo que precisa ser consertado, perdoa-nos agora, liberta-nos agora, e glorifica agora o Teu nome, Pai, na vida do Teu filho e da Tua filha, em nome do Senhor Jesus, Pai. Com gratidão e louvor nós oramos, amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção.
e que Deus te abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus.